Este é o nosso canal Virada na Consciência, eu sou o Ricardo Ferreira e eu quero pedir você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, compartilha, deixa o seu like, deixa ali seu comentário, coloque sugestões. Por exemplo, esse vídeo é uma sugestão do meu amado e querido irmão Ismael, que sugestionou que eu estivesse falando sobre dízimos e oferta, graça, lei, o que a Bíblia diz, ok? Então vamos abordar esse assunto, é um assunto extenso, denso, ok? E você que gosta de aprender, eu quero já convidar você que vai estar com tempo, pegue papel, caneta, anote todas as referências, leia todo o contexto, ok? Sente, faça ali ao seu estudo e chegue a um denominador comum, chegue às suas próprias conclusões, ok? Vamos partir aqui do texto de Mateus capítulo 23, versículo 22 a 23. Disse o Senhor, palavras de Jesus: e aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus, e é em nome daquele que nele está sentado. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do comim, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos sem omitir aqueles. Ou seja, Jesus está falando, vocês devem de fato sim praticar o dízimo, mas sem omitir o principal, o fundamental, o mais importante dos preceitos da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Note que ele colocou o Tsedek, justiça, em primeiro lugar. Vamos ler outro texto aqui. Malaquias capítulo 3, versículo 6 em diante diz: porque eu sou o Senhor e não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumido. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçada. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Partindo aqui desse texto aqui de Malaquias, que é um texto muito utilizado, né, nas igrejas, no momento de ofertório, né? E tem igrejas que o momento de ofertório, às vezes, é maior do que o tempo da pregação, né? E ali, geralmente, é imposto de alguma maneira, é quase que imposto, quase que obriga a igreja a ofertar, a dizimar. Mas o texto aqui de Malaquias, especificamente, a repreensão de Deus, ela parte dos sacerdotes que, de fato, estavam roubando a Deus, não fazendo o que era para fazer, que era, de fato, dar o sustento a quem devia, ofertar da maneira que eles deviam. Então Deus aqui em Malaquias, do capítulo 1 ao capítulo 3, ou até o capítulo 4, ele está tratando de fidelidade. Fidelidade. Ok? Note que ele fala até que ele é contra o divórcio. Ele fala que o povo de Israel não estava sendo fiel à mulher da sua mocidade. Então aqui eu já pego até uma abordagem de que aquele que não é fiel à sua esposa, de maneira nenhuma ele será fiel a Deus. Isso aqui já é um fundamento básico. Aquele que não é fiel, que não age em fidelidade para com a sua esposa, de maneira nenhuma ele é fiel para com Deus. Porque o primeiro relacionamento do homem é com o Senhor, é com o próprio Deus. Por isso que o próprio Jesus, ele repreende os doutores da lei, os fariseus, os escribas. Por quê?
Porque eles ensinavam o povo, mas não praticavam. Eles davam a orientação correta, mas não viviam de maneira correta. É por isso que Jesus, quando ele completa o Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ok? Desce a chuva, corre o rio, sopra o vento e combate aquela casa e ela cai, porque não estava edificada sobre a rocha. Agora, aquele, pois, que escuta as palavras e as pratica, assemelha-se a homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desce o rio, sopra o vento e combate com aquela casa e ela não cai, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, o grande fundamento da fé cristã é a praticidade do conhecimento que se tem. O problema dos escribas e fariseus é que eles conheciam, mas não manifestavam o conhecimento. Conhecimento sem prática é vazio. É vazio. E Jesus, ele dá uma palavra de juízo. Ele fala: ai de vós. Toda vez que a escritura começa com esse ai, é um ai de juízo. Jesus diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei. Então, note que na fala de Jesus, direta, ele diz que há um preceito mais importante. Não que o dízimo não seja, mas há um fundamento mais importante. E o que é na concepção de Jesus? A justiça, a misericórdia e a fé. Então esses são o trisságio de preceito mais importante da lei. Justiça, misericórdia e fé. Então Jesus, ele estava pregando às multidões. Versículo 1, em diante de Mateus 23, diz assim: então Jesus pregou às multidões e a seus discípulos. Os escribas e fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, olha, fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porque não praticam o que ensinam. Eles não praticam o que ensinam. Então, a repreensão de Jesus e a fala de Jesus direta é para os seus discípulos, para a multidão que estava, e criticando de maneira clara e objetiva aos escribas e fariseus. Vamos lá, dízimo, a origem do dízimo. Né? Há um fundamento na teologia que se chama princípio de primeira menção. O que é isso? Já expliquei em algumas outras oportunidades, mas cabe. O princípio de primeira menção é: toda vez que eu quero aprender sobre um assunto, eu devo buscar na Escritura a primeira vez que aquele assunto é mencionado até o final que ele também é dito, para que eu possa ter uma compreensão maior daquele assunto e entender claramente o que a Bíblia quer de fato dizer. Okay? A Bíblia, ela menciona pela primeira vez a palavra dízimo em Gênesis capítulo 14. O que estava acontecendo aqui? Estava tendo a guerra dos 4 reis contra 5. Então era uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E nessa guerra, Sodoma e Gomorra também é tomada, é invadida, e Ló, sobrinho de Abraão, é levado cativo. Abraão, extremamente corajoso, impelido pelo Espírito de Deus, ele pega ali 318 homens e vai contra esses reis. E Abraão vence, ele traz de novo Ló com toda a sua fazenda, com toda a sua riqueza, com todos os seus bens. Então Abraão, ele já era rico, e ele parte para essa batalha e ele sai mais rico ainda, porque ele vem com todo o despojo da guerra. E aí a Bíblia diz assim em Gênesis 14, 18 a 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, símbolo da ceia do Senhor, comunhão, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Ok? Perceba que Melquisedeque, que é aqui uma tipologia de Cristo,
ele não impôs, ele não obrigou Abraão a dar o dízimo. Abraão, ele deu o dízimo voluntariamente, em forma de gratidão por ir à batalha e vencer a batalha. Abraão percebe que ele só pôde vencer aquela batalha porque a mão do Senhor esteve sobre ele. E aparece Melquisedeque, e Abraão, ele entende que ele deve de alguma maneira ser grato. E a forma de ele agradecer é tirando a 10ª parte de todo o despojo que ele conseguiu naquela batalha e oferece a Melquisedeque, um tipo de sacerdote, ok? Agora, por que que o dízimo aparece antes da lei? Né? Porque tem essa discussão, não, mas o dízimo é lei e tal. Não, o dízimo aparece ali antes da lei de Moisés. Antes do povo ser liberto do cativeiro, antes do povo ter ali uma constituição para obedecer, para o povo ter uma guia, né? Por que que o dízimo ele aparece? Eu entendo que por causa da onisciência de Deus, brotada no coração do homem. A Bíblia diz que Deus pôs no coração do homem o desejo pela eternidade, o desejo pelo transcendente. Então, de alguma maneira, Abraão ele foi impelido pelo Espírito Santo, né, a contribuir, a ofertar voluntariamente, essa é a palavra, voluntariamente a 10ª parte de tudo que ele tinha conquistado. Então, a onisciência de Deus, eu entendo que é uma resposta, não é uma imposição, não é uma obrigação, é um ato voluntário de gratidão. Por exemplo, aqui o povo já saiu do Egito, o povo agora está trafegando e Moisés, direcionado por Deus, ele vai criar o tabernáculo. Êxodo 25, 1 em diante diz: Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem, olha aqui, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Voluntariamente. E dele tomareis a minha oferta alçada. E esta oferta alçada que tomareis dele, o ouro, a prata, o cobre, o pano azul, a púrpura, o carmesim, o linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugo, de madeira, cetim, azeitona para a luz, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas, pedras de engaste para o éfode, para o peitoral, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os seus móveis, e assim mesmo o fareis. Mas a palavra aqui que me chama a atenção, porque o povo de Israel saiu extremamente rico do Egito. A Bíblia diz que Deus deu graça aos egípcios para que dessem despojos para o povo de Israel. E qual foi a graça de Deus para os egípcios? As 10 pragas. As 10 pragas. E os egípcios, para que o povo saísse, deu tudo o que podia dar. Toma prata, toma ouro, toma tecido e some daqui da nossa terra. E eles foram embora com toda essa riqueza. No decorrer da caminhada, Deus fala com Moisés para falar aos filhos de Israel para que tragam uma oferta alçada, mas de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Não foi uma imposição da parte de Deus nem de Moisés. Não foi um ato de obrigatoriedade, não. Foi um ato de generosidade, voluntariedade. Êxodo 35, 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, para todo o seu serviço e para as vestes santas. E assim viriam homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos de vaso de ouro, e todo homem oferecia a oferta de ouro ao Senhor. Então, homens e mulheres ofertaram voluntariamente, sem imposição, sem obrigatoriedade, sem constrangimento.
Ok, amados? Outro texto aqui. Gênesis 28, 20. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então note que nos primórdios da civilização já havia um sentimento, não se sabe porquê, um sentimento, né, especificamente, historicamente, mas parecia que já tinha uma cultura de ofertar a 10ª parte a Deus. Quando Deus promovia um ato de livramento, um ato de graça, um ato de guardar, movia no coração, no espírito do homem, lá em Êxodo fala, o espírito daquele que se mover voluntariamente. Então é algo que brota do próprio coração humano. Brota do próprio coração humano agir dessa maneira. Vamos lá, rapidamente. Havia 3 tipos de dízimo entre os israelitas, ok? Na primeira aliança. Qual era a primeira? O dízimo sacerdotal levítico. Esse era o primeiro. Havia 3, e dos 3, o primeiro era o dízimo sacerdotal levítico. Números 18, 20 em diante diz: disse também o Senhor a Arão: e na tua terra, e na sua terra, possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança, e no meio dos filhos de Israel, e eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação, e nunca mais os filhos de Israel se achegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram, mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será. E no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdareis. Então os levitas, eles davam o dízimo dos dízimos. Os levitas, eles davam a 10ª parte da 10ª parte que eles recebiam da nação de Israel. Note que todo mundo, toda a nação participava. O que eu quero abordar como isso? Pastor tem que ofertar, pastor tem que dizimar, obreiro tem que dizimar, diácono tem que dizimar, todos têm que ofertar. Falo dizimar aqui na concepção. No final de tudo a gente vai chegar a uma conclusão, ok? Se é lei, se é graça, a gente vai ter um denominador comum aqui. Mas o que eu quero abordar aqui, nesse ponto aqui, é que todos devem participar da contribuição voluntária. Todos. Números 18, 26 diz assim: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, e eu deles vos tenho dado a vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo do dízimo. Então os levitas que não tiveram possessão, que não tinham herança, que não tinham terra para plantar, terra para criar, eles recebiam a contribuição do povo para que eles pudessem ali se sustentar, viver, ofertavam ao Senhor. Ali eles contribuíam ao Senhor. Eles tiravam a 10ª parte da 10ª parte para que eles também pudessem ter uma ação voluntária, uma ação de generosidade, para que todo o povo pudesse se sustentar. Ok? O primeiro era esse. O segundo era o dízimo para ser comido nas festividades. Deuteronômio 14, 22 em diante fala sobre isso. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E perante ao Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e dos primogênitos de tuas vacas, de tuas ovelhas, para que aprendas a ter temor ao Senhor teu Deus todos os dias. Note que esse ato de comer o dízimo aqui
das novidades, das festividades, trazia temor todos os dias. Porque dá uma menção, amado, vem uma menção da presença de Deus. Versículo 24. E quando o caminho te for não cumprido, que os não possam levar para estar longe de ti o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e até o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher ao Senhor o teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e a tua casa. Porém, não desamparás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então Deus ele pedia para que a nação de Israel tivesse um coração generoso, voluntário, e esse coração generoso, voluntário, fazia com que eles se lembrassem do Senhor, comendo ali o dízimo nas festividades diante do Senhor, e de maneira alguma se esquecesse dos levitas, porque eles agora faziam o trabalho ministerial, eles faziam ali a função das cerimônias, ok? Os ritos judaicos, quem exercia eram os sacerdotes levitas. Então Deus pede para que eles, de maneira nenhuma, se esqueçam desse princípio. O terceiro dízimo, que era manifesto, era o dízimo ao final de cada 3 anos. Então, a cada 3 anos, os judeus, eles ali ofertavam a 10ª parte de tudo que eles tinham. Deuteronômio 14, 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Então note que era uma arrecadação para que tivesse uma manifestação de generosidade para com o órfão, para com a viúva, para com o estrangeiro e para com os levitas, que eles não tinham possessão, eles não tinham onde plantar, eles não tinham onde criar animais. Então eles precisavam, de alguma maneira, dessa provisão. Ok, amados? Calor aqui em Magé, hein? Eu já transpiro normal, no frio. No calor eu derreto. Observação. Os judeus de hoje não praticam nenhum desses 3 princípios dizimal. Por quê? Porque não tem templo. Porque não tem sacerdote. Porque não tem mais levita. Então os judeus hoje, especificamente hoje, eles não praticam o ato dizimal. Por quê? Simples, porque não tem templo. Ok? Ofertas na primeira aliança ainda. Vamos bem devagarzinho, como eu falei, vai demorar, vai ser extenso, porém, eu creio que vai remover todas as dúvidas. Ofertas na primeira aliança. A palavra para oferta aqui é basicamente o mesmo princípio para oferta na segunda aliança. É contribuição, oferta ossada, qualquer oferta, uma oferta para Deus, uma oferta referindo-se ao cereal, dinheiro, contribuição, etc. No todo, contribuição, ok? Na primeira aliança havia 5 tipos de oferta voluntária, ok? 5 tipos. Quais são? Oferta de holocausto, oferta de manjares, ofertas pacíficas, oferta pelos pecados, ofertas pela culpa, ok? Ambas aqui, oferta pelo holocausto, oferta de manjares, ofertas pacíficas, eles têm 3 significados. Quais? Adoração, comunhão e gratidão. Oferta de holocausto, adoração. Oferta de manjares, comunhão. Ofertas pacíficas, gratidão. Agora, ofertas pelos pecados, oferta pela culpa, trata-se de reconhecimento de culpa e arrependimento de pecado e reconciliação com Deus e com o próximo. Ok, amados? A cachorra agora querendo latir. Eita. Vamos lá. Ofertas pelo sumo sacerdote. Levítico,
capítulo 16, Levítico capítulo 16, versículo 13. Com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, e vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ciroulas de linho, e sobre a sua carne cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso, banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da expiação, o novilho da oferta para expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da oferta pela expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da oferta pela expiação, que é para ele. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e meterá dentro do véu, e porá incenso sobre o altar perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue o novilho, e o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para a banda do oriente, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue do seu dedo. Então ele fazia um sacrifício ali, e ele aspergia o sangue na tampa do propiciatório, para que esse sacrifício, quando feito, e Deus se agradara, né, a ira do povo era removida e a justiça de Deus era satisfeita. Então, era a oferta pelo sacerdote e pela sua casa, porque o sacerdote ele tinha que se purificar para entrar, para oferecer sacrifício pelo povo, mas antes do povo ele deveria oferecer sacrifício por si mesmo, porque ele também é pecador, ok? Agora, ofertas pelo povo. Levítico capítulo 16, versículo 15. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, e será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu dedo, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que mora com eles no meio das suas imundícias. O que isso aqui quer trazer dimensão para nós? Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Porque o sumo sacerdote ele tinha que fazer isso anualmente, constantemente. Por quê? Porque o sacrifício não era perfeito. Então, constantemente era necessário se fazer sacrifício por causa do pecado do sacerdote, pecado por causa do povo, e oferecer para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Mas Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Por isso que o rito cerimonial da lei foi abolido, foi extinto. Porque Cristo já é o sacrifício perfeito e aceito por Deus nosso Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante, diz assim:
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, Cristo era esse nosso sacrifício perfeito. Cristo ofereceu-se uma vez por todas, de uma vez por toda. Então não é necessário mais sacrifício para a expiação, já fora feito. O sumo sacerdote ele tinha que atravessar o véu e ali aspergir sangue na tampa do propiciatório. Deus vinha e lambia aquele sangue ali e recebia o sacrifício. Agora, se o sacerdote entrasse daquela maneira ali, ele era fulminado. Por quê? Por causa do pecado. Mas Cristo, ele não pecou, ele se fez pecado por nós. Foi pior. Cristo se tornou o pecado em nosso lugar na cruz. A ira de Deus fora satisfeita atingindo o seu próprio filho, no meu e no seu lugar. Aqui o que 2 Coríntios falou? Aquele que não conheceu o pecado, Cristo não pecou. Foi tentado por Judas, não pecou. Foi tentado por Pedro, não pecou. Foi tentado pelos fariseus, não pecou. Foi tentado por Anás e Caifás, não pecou. Foi tentado por Pôncio Pilatos, não pecou. Foi tentado no deserto, não pecou. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Oh glória, oh glória. Ele se fez pecado por nós. Para que isso? Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então Deus, quando olha para mim e para você e não nos fulmina, por que a Bíblia diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Lembra do que ele falou para os escribas e fariseus? Não deveis omitir isso. Não deve omitir o dízimo. Mas vocês estão se esquecendo dos princípios elementares mais importantes da lei. Qual é? A justiça, a misericórdia e a fé. Esses são os 3 princípios. Justiça, misericórdia e fé. Justiça, porque a justiça de Deus precisava ser satisfeita. Misericórdia, porque o Cordeiro de Deus, ele sentiu nossa miséria. E fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que não é por fé é pecado. Ok, amado? Por isso que a Bíblia diz assim, ó, 1 de João 2, 1 em diante. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Cristo é a propiciação para os nossos pecados. Ele que apazigua a ira de Deus, para que não nos fulmine. Por quê? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há uma semelhança do dízimo, a oferta também aparece antes da lei. Então note que não é questão de se é lei ou se é graça, amado. É um princípio divino. Aonde que aparece a primeira vez o princípio de primeira menção, a palavra oferta? Gênesis capítulo 4, versículo 1 em diante. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais um, seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, perdão, por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Note que Abel, a Bíblia diz que ao cabo de dias, Caim trouxe, ou seja, passado o tempo, Caim lembrou-se de Deus. Ele falou, tenho que ofertar a Deus. E ele trouxe o pior para Deus. Não deixou de ofertar, mas trouxe o pior. Abel não, ele já fez o contrário. Ele trouxe o
primogênito, primeiro. A memória dele em primazia veio Deus em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia diz, buscar o Senhor e a sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Caim, ele teve essa mentalidade. Ele trouxe ali, mas trouxe depois. Abel não. Abel, ele trouxe os primogênitos. E note o que Deus fez aqui quando fora ofertado. A Bíblia diz que atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então Deus, ele não olha para a oferta, ele olha para o ofertante. Deus, ele não precisa do meu nem do seu dinheiro. Deus, ele quer o meu e o seu coração. Quem precisa de dinheiro somos eu e você. Ok? Deus, ele não quer o meu dinheiro, Deus, ele não quer o seu euro, Deus não quer o seu dólar, Deus não quer o nosso real, peso, seja lá o que for. Deus, ele quer o nosso coração. Quem precisa de recursos somos nós. Lembra da palavra? Minha é o ouro, meu é a prata. Então Deus, ele é dono de tudo e dono de todos. Ele quer é o nosso coração. Nós é que precisamos de recursos para manutenir nossas dependências. Então Deus, ele atentou para Abel e para a oferta de Abel. Deus, ele quer ver o coração do ofertante. Aonde que está o coração do ofertante? Essa é a demanda. Por quê? Deus, ele quer saber quem é filho e quem não é filho. Que tipo de filho nós somos, se somos filhos obedientes ou não. Se somos filhos que só lembramos do Pai no final de tudo ou no início de tudo, amado. Entendeu? Hebreus 12, versículo 4. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado? E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como a filho? Filho meu, não desprezeis a correção do Senhor e não desanimeis quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Então Deus, ele quer saber quem é filho obediente e quem não é, amado. Quem suporta a correção e quem não suporta. Entendeu? Essa é a questão. Deus, ele não quer em primazia a oferta, ele quer o ofertante. Ofertas para a construção do templo. Depois eu vou dar uma corridinha aqui para que a gente possa enxugar um pouquinho o tempo. Já tem ali 37 minutos. Ok? Ofertas para a construção do templo. Vamos ver se foi obrigatoriedade ou voluntariedade. 1 Crônica 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus lhe escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as obras de ferro, madeira para as obras de madeira, pedras sardônicas e de engaste, pedras de ornato, obra de embutido e toda sorte de pedras preciosas, pedras de mármore em abundância, e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro e do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra das mãos de artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata e 18.000 talentos de cobre e 100.000 talentos de ferro, e os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor
na mão de Jeiel, o Gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus nosso Pai, Israel, de eternidade em eternidade. Então note que foi uma ação voluntária, amado. Davi participou, os capitães participaram, os príncipes participaram, todo mundo participou. Então o ato de contribuição é um ato coletivo, ok? Congregacional. A origem do gasofilácio, vamos lá? Porque às vezes está ali o gasofilácio, você, da onde que tiraram isso? Da Bíblia, amado. Da palavra de Deus. Tudo parte da palavra. Nós não podemos ir além do que está escrito, diz a palavra. Está escrito, nós devemos praticar, cumprir, ok? 2 Reis, capítulo 12, versículo 9. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma arca e fez um buraco na tampa. Ele pegou uma arca e fez um buraco na tampa. E pôs ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. E sucedeu, pois, que quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham o seu cargo na casa do Senhor. E eles o distribuíam aos carpinteiros, aos edificadores, que reparavam a casa do Senhor, como também os pedreiros e aos cabuqueiros, e os que compravam madeira e pedra. Madeira e pedra de cantaria, e prepararam as fendas da casa do Senhor para tudo quanto para a casa do Senhor se dava e se repararem. Todavia, do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem garfos, nem bacias, nem trombetas, nenhum vaso de ouro ou vaso de prata para a casa do Senhor, porque davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam conta aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para a dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Então note aqui que foi toda uma engenharia, e note que a generosidade do povo era tão grande que sobrava. Mano. Ao longo do tempo foi se reformulando e não tinha mais um gasofilácio, mas 3 gasofilácios, com formato de trombeta, cada um para um tipo de arrecadação. Ficava à mão direita de quem entrava no templo, ou seja, você está entrando na sua igreja. Biblicamente, se nós formos bíblico de fato, o gasofilácio ele tem que ficar à direita da onde você entra no templo, ok? Biblicamente. Evangelho de João 8:20 diz: essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Marcos 12:41. Estando Jesus sentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira com que a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, ou seja, do resto. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo quanto tinha do seu sustento. Ou seja, chegaram ali, depositaram de qualquer maneira, depositou o que sobrou, o resto, as migalhas, a moeda, fez tipo Abel, Fez tipo Abel. Quando lembrou do Senhor, Abel não, Caim, Eu sempre confundo. Mas quando se lembrou do Senhor, ele foi lá e ofertou. E o outro não. Deu dos primogênitos, do primeiro. Ok? E aí, o Senhor se atenta para o ofertante e, em segundo lugar, para a oferta. Entendeu, amados? Vamos partir agora para contribuição na nova aliança. Vamos andar.
Que aqui tá calor, hein? Aqui não tá brinquedo, não. Contribuição cristã na nova aliança. Hebreus capítulo 8. Bíblia, amado, Bíblia. Hebreus capítulo 8. Agora o sol deu uma brandada aqui, hein? Ô Jesus, que assim permaneça. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo no monte que eu te mostrar, que se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Então note que a lei só foi um guia, só um aio, só um educador que pega na mão de uma criança e vai guiando, ok? Porque se fosse irrepreensível, nunca teria lugar para o segundo. Foi sombra, e falou aqui que é exemplar, ok? Aqui, ó, Hebreus capítulo 8, versículo 5. Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Tudo que aconteceu na primeira aliança foi sombra, foi exemplo, foi uma telreferência para a igreja atual. Ok, amados? Então isso é o que aconteceu na primeira aliança. Colossenses 2,15 diante diz: e despojando, lembra de Abraão? Despojou, ganhou, pegou tudo, os despojos e deu o dízimo de tudo. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova ou sábado, porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, a realidade é Cristo. Por quê, amado? O que é a realidade? A sombra ou a pessoa? A pessoa é a realidade, a sombra não é a realidade. Você não consegue pegar a sombra. Você consegue pegar a pessoa. Então, os eventos, os feitos da primeira aliança foram sombras, foram ficções, foram exemplares, foram uma telreferência para a igreja. Ok? Porque a realidade é Cristo. A realidade é o corpo de Cristo. Romanos capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Agora, que fim da lei é essa daqui? O fim de toda a lei? A lei cerimonial, amado. A lei cerimonial. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a justiça agora nossa, ela provém de Cristo, é oriunda de Cristo. Cristo agora é o nosso mediador.
Cristo agora é que rasgou o véu, a sua própria carne. Note que o véu ele foi rasgado do alto a baixo, foi de Deus para o homem, amado. Não é mais do homem para Deus, agora é de Deus para o homem. Ok? Atos 13, 38 e 39 diz assim: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado, e por ele justificado todo aquele que crê. Por quê? Pela lei ninguém era salvo, amado. Pela lei não havia salvação. Porque todo momento a gente tinha que se fazer sacrifício. Ok? Vamos ver o sacerdócio eterno de Cristo, para a gente entender? Hebreus capítulo 7. Eu li Hebreus capítulo 8. Ó, lição de casa. Leia Hebreus capítulo 5. Se você puder ler a carta toda de Hebreus, melhor. Mas leia Hebreus capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. Para você entender esse assunto. Hebreus capítulo 7. Versículo 1 em diante. Porque este Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e que primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, aquele quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos, e que aos dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, tem ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham discernido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos dos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei? Que necessidade havia, logo, que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá. E certamente essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. Você percebeu? Jesus provém da tribo de Judá. E da tribo de Judá, Moisés nunca falou sobre o sacerdócio. E muito mais manifesto é, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica. E tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E tendo melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente,
tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para interceder por eles, porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, e não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu ao Filho perfeito para sempre. Mostra a superioridade do ministério sacerdotal de Cristo, que é perpétuo, que é eterno, que é santo, que é imaculado, que ele não precisou oferecer sacrifício para si, ok? Porque ele era santo. Ó, Hebreus capítulo 8, versículo 7 em diante. Eu tinha lido até o versículo 6 de Hebreus capítulo 8 lá no início. Agora do versículo 7 em diante, do capítulo 8 de Hebreus. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-lhes, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, e com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração, e as escreverei, e lhes serei por Deus, e eles serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, e nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, porque está de acabar. E acabou. A repetição dos sacrifícios mostra a imperfeição, amado. A imperfeição da nossa eficácia em obedecer os mandamentos de Deus. Então tinha que se o tempo todo, sangue, matança, animais, matando animais inocentes por causa dos pecados, oferecendo e matando, aspergindo e oferecendo. Vem Cristo e acaba com tudo isso. E é o nosso sacrifício perfeito, ok? Hebreus capítulo 9. Garganta tá seca já. Hebreus capítulo 9, versículo 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, e todo o tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas e várias ablações e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes e cinza de novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, a remissão das transgressões que havia de deixar do primeiro testamento, os chamados recebam
a promessa da herança eterna. Ou seja, Cristo, ele é o sacrifício perfeito de forma única. Ele é o nosso sacerdote perfeito. E na nova aliança, a gente percebe uma escassez de referências, falando especificamente do dízimo. Por quê? Porque o que aconteceu na primeira aliança, o que acontece na segunda é sombra. O que acontece na segunda é realidade. No início, sombra. Na segunda, realidade. Ok? Deixa eu ver aqui mais algumas referências. Cristo, ele não aboliu, né? Já falei sobre isso. Ele não aboliu, ele cumpriu. Mateus 5,17 diz, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abirrogar, mas sim cumprir. Ele cumpriu, porque a gente não tinha competência. Ele teve que cumprir em nosso lugar, porque ele não muda, ok? Então vamos lá. Observação, era isso que eu queria achar. A escassez de textos nos evangelhos, silêncio no livro de Atos também, a ausência do dízimo nas epístolas, a exceção da epístola aos Hebreus, porém sempre dando alusão ao Antigo Testamento. Foi o que eu tinha dito. A ausência dos textos falando sobre dízimo nos evangelhos, em Atos e nas epístolas, só em exceção a epístola aos Hebreus, porque a epístola aos Hebreus é apontando para o Antigo Testamento, para a primeira aliança. Por quê, amado? Porque só era uma tel-referência. O dízimo, tudo que acontecia na lei era uma tel-referência, apontando para Cristo. Tudo era sombra, a realidade é Cristo, a realidade é o corpo de Cristo. A realidade não é a sombra, é a pessoa, ok? E qual é a nossa postura no tocante a isso? Jesus, ele disse no Sermão do Monte, Mateus 5,20, porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, hoje, a nossa justiça em Cristo deve exceder, amado. Ser melhor e maior do que dos escribas e dos fariseus. Ok? Então, vamos agora ver o que a Bíblia aborda na primeira aliança sobre a contribuição cristã, porque esse é o termo, coleta, contribuição cristã. Vamos ler aqui. Já falei do texto da viúva. Texto da viúva. Deixa eu ler esse texto aqui, João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 4 e 5. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Ora, ele dizia isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava dali o que se lançava, né? No ministério de Jesus, Judas era o tesoureiro. E um ofício, um cargo de pessoas que se dão com dinheiro são pessoas que você nutre confiança. Então aqui você observa a confiança que Jesus ele tinha para com Judas. E note aqui que quando aquela mulher fez aquele sacrifício por Cristo, de que ungiu os pés dele com unguento, enxugou com os cabelos, Judas falou, por que você está fazendo esse desperdício? A gente podia vender e dar aos pobres. Por quê? A destinação primária é com os domésticos da fé, com os pobres, os órfãos e viúva. A Judas manda essa daqui, mas o coração dele não estava ali. O coração dele estava no dinheiro, amado. Entendeu? João 13, 29. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam algum que Jesus tinha dito, compra que nós é necessário para a festa ou desse alguma coisa aos pobres. Então o dinheiro do ministério de Cristo ficava com Judas. Ele era o tesoureiro, ok? Não existe um versículo em que Jesus pediu contribuição. Isso aqui é importante a gente abordar, uma observação. Não existe um versículo sequer que Jesus pediu contribuição. É legítimo que aqueles que abandonam seus trabalhos seculares vivam do Evangelho. Primeira coisa aqui que eu entendo, não é necessário pedir. Brota do coração, do ato voluntário, generoso, ok? Não tem um texto que Jesus, ele para a mensagem ou culto para pedir. As pessoas ofertavam
voluntariamente no ministério de Cristo. Então a gente já não tem esse padrão, esse perfil de ficar pedindo, ok? Biblicamente. Parte voluntariamente do coração. Agora, aqueles que abandonam seus trabalhos seculares e se dedicam integralmente ao ministério, eles devem viver do ministério. Aqui eu quero abordar um pouquinho desse ponto aqui, o quê? O salário pastoral. É bíblico um pastor que abandona o seu ofício secular e se dedica integralmente à obra do ministério. É bíblico isso. É bíblico. E a congregação deve honrá-lo para que ele possa exercer com qualidade, com eficácia, com integralidade ao ministério, para que ele possa dar o melhor à congregação, para que ele possa ter tempo para visitar, tempo para ver, tempo para orar, para assistir, para se dedicar aos estudos da Escritura. Martin Luther King, sabe quanto tempo ele dedicava só para estudar, para um sermão? 15 horas. Agora, lhe pergunto, como que um pastor que tem que trabalhar, que tem que orar, que tem que visitar, que tem que ler a Bíblia, que tem esposa, que tem filho, que tem conta para pagar, como que ele exerce esse ministério, amado? Entendeu? Com lágrima, com dor, porque ele não consegue dar o máximo de si. Entendeu? Marcos 10, 28. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo, ninguém há que tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Ok? Gálatas 6,6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo que possui de bom com aquele que o instrui. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala, olha só, aquele que está sendo orientado, ensinado, discipulado, apacentado, que compartilhe de tudo que possui com aquele que o instrui. Ou seja, o pastor, o seu pastor. 1 Tessalonicenses, olha só, já citei aqui 3 textos, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, e tende paz entre vós. Então Paulo está ensinando aos Tessalônicos que reconheçais os que trabalham entre vós, os que se afadigam na palavra, os que presidam sobre vós, que eles tenham grande estima e amor pela sua obra. 1 Tessalonicenses ainda, 5,17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi, ao que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Não aceiteis acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então o que ele está falando? Aos presbíteros, aos pastores, aqueles que de fato se afadigam na palavra, se qualificam na palavra, sejam de duplicada honra. Por quê? Porque esse pastor ele precisa comprar material. Esse pastor precisa ter uma boa biblioteca teológica. Esse pastor precisa se qualificar. Esse pastor precisa de bons livros. Entendeu? Agora, como é que ele vai fazer isso, amado? Tendo que trabalhar, tendo que cuidar da esposa, comprar as coisas para a esposa dele, dar um dinheiro para a esposa, fazer um cabelo, fazer uma unha, comprar uma roupa, sair com a esposa, com os filhos, fazer uma viagem. Como que ele vai fazer isso? Entendeu? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo... já li isso aqui. Contribuição cristã, aqui. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 9. Então, falei aqui um pouco sobre salário pastoral. É bíblico. Agora, a questão é também sobre o salário pastoral, aquele que abandona, se a congregação tem condição de falar, pastor, para de trabalhar, a gente aqui vai
suprir as suas necessidades. A gente só quer que o Senhor se dedique aqui na obra, aqui, assistindo aos irmãos. Enfim, a gente vai cobrir todo o seu sustento. Beleza, show. Agora, o que eu não admito é esse tipo de gente que vai pregar e dá preço. Isso daí é cafetão da fé. Isso aí não é homem de Deus, não. Ok? Isso daí são cafetões da fé. Você ofertar na vida de um irmão, amém. Ele veio na tua igreja, veio pregar, veio de longe, combustível, passagem. Ele veio pregar. A igreja se mover voluntariamente, quiser ofertar na vida do irmão, benção pura. Mas ele chegar e falar, ó, eu cobro 5 mil para pregar. Não, cafetão da fé. Entendeu? Prostituto da fé. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 em diante. Lição de casa, hein? 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 8, 8 e 9. Versículo 1 em diante. Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não viu eu o Senhor Jesus, nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza sou para vós, porquanto sois selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente também, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Paulo aqui ele está fazendo uma defesa do seu ministério, porque Paulo está falando só eu e o Barnabé aqui que a gente tem que trabalhar, cara. Mas a gente não tem direito, não? Será que a gente não tem direito? Se vocês são o selo do meu apostolado, será que vocês não reconhecem? Note que a igreja de Corinto ela é repleta de problemas. E um dos problemas da igreja de Corinto é a avareza. Ó, quem serve um exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não pode beber do leite que é produzido? Porventura isso não vos é digno e é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal? Por acaso é com os bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito, pois o lavrador, quando ara a terra, é debulhador quando tira as cascas das sementes, e deve fazê-lo na presença de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos de alguns de vós bens materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vós, seguramente não temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com os que pertencem ao templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho que igualmente vivam do Evangelho. Aqui Paulo, ele aprova, ele apoia o salário pastoral. Porque como é que vai exercer? Com eficiência. Entendeu, amada? Como que vai fazer isso? Como? E eu digo isso pelo meu estado de pastor. Porque eu junto com o pastor Elvis, pastor Wellington, né? Eu tenho meu trabalho com barbeiro, então assim, eu sofro, porque quem é pastor sabe, tem aquele amor pelas almas, tem aquele amor pela palavra, pela dedicação, pelo ensino, pela devoção, pela piedade, pelo zelo pelas escrituras, pela entrega. Então, é muito difícil, amado, você correlacionar isso tudo com tempo e com recurso. 1 Tessalonicenses 2,9. Porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado, extenuante ministério, de como noite e dia trabalhamos para não vivermos às custas de nenhum de vós, enquanto vos comunicávamos o Evangelho de Deus. Então Paulo ele trabalhava. Por quê? Porque alguns não criam no ministério de Paulo, não dava credibilidade.
Então Paulo, para não dar cabo de ninguém falar nada, ele trabalhava, ele fazia tendas. Ele e Silas ali guerreava para se sustentar, para não ser pesado, para que o evangelho de Deus ele avançasse. Mas ele falava, eu sou digno, eu tenho direito. Eu tenho direito. Atos 13:18, olha aqui, ó, falando de Paulo. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tenda. Priscila e Áquila, que também se encorparam ali no ministério de Paulo ali, que se tornaram diáconos ali da igreja de Paulo, eles também trabalhavam com tenda. Então Paulo, percebendo que eles tinham o mesmo ofício ali, se agregou a eles trabalhando no mesmo ofício. 2 Tessalonicenses 3:8 em diante, 3:7. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós, porquanto vós mesmos sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito assegurado, mas, olha só, não que tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto, se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois fomos informados que alguns entre vós andam desocupados, sem querer trabalhar, intrometendo-se na vida particular dos outros. A esses, entretanto, ordenamos e admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando em paz, se alimentem do seu próprio pão. Então tinha gente que queria viver às custas da igreja, você já reparou? Esse tipo de gente que não quer nada com Deus, mas vai lá e pede uma cesta básica. Que não quer nada com Deus, vai lá e pede um dinheiro para pagar a conta de luz. Não quer nada com a fé, mas quer um dinheiro para fazer uma compra, comprar uma carne. E a igreja ajuda, amado. O problema é quando a gente percebe que esse tipo de gente quer viver às custas da igreja, mas não quer aliança com o Senhor. Que também não compartilha, que também não é fiel, que não tem fidelidade. Entendeu, amado? Contribuição no livro de Atos. Atos capítulo 2, versículo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Percebeu? Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, segundo o que tinha necessidade. Vendiam para cobrir a necessidade dos irmãos, não a vaidade, a necessidade. Atos capítulo 4, contribuição cristã. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém se considerava exclusivamente seu, os seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar, ou seja, havia contribuição, os apóstolos se dedicavam ao ministério da palavra, a pregação. Continuava a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos, e não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, amado. Por quê? Por causa da generosidade mútua. Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez repartiam conforme a necessidade de cada um. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Então note que ninguém pediu ele para vender nada não, amado. Ele voluntariamente decidiu, vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. E os apóstolos repartiam com cada um, com quem tinha necessidade. Ou seja, os apóstolos são a sombra dos levitas. Os levitas, na verdade, são a sombra dos apóstolos. Os levitas são sombra,
Os apóstolos são a realidade. Os levitas cuidavam do templo de alvenaria e os apóstolos cuidavam dos templos de carne. Você prestou atenção? Os levitas, qual era o ofício deles? Cuidar do templo. Dos ritos cerimoniais do templo. Cuidava da alvenaria, do cuidado do templo, da limpeza, de tudo. E os apóstolos cuidam do templo de carne, que somos nós. Aqui, ó. Aqui ainda, aqui, ó. Atos 4, 34 e 35. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos. Por sua vez, o repartiam conforme a necessidade de cada um. Aí, aqui é o capítulo 4 de Atos. Vem Atos capítulo 5, que tem o quê? A oferta de Ananias e Safira. Ananias e Safira olha a oferta de Barnabé, que ofertou voluntariamente, aí para querer se exibir, para querer aparecer, eles pegaram algo, venderam e apresentaram e falaram, tá aqui X, mas era Y. Por exemplo, vendeu um carro aí 100 mil, né? E apresentou 80 mil aos apóstolos, falando que tinha 100. Mas não tinha necessidade, os apóstolos não pediram nada. Eles mentiram. Eles queriam enganar o Espírito Santo, queriam aparecer. Você já viu esse tipo de gente que gosta de aparecer na igreja? Ah, eu doei um ar-condicionado para a igreja. Ah, eu doei o piso para a igreja. Ah, eu doei o piso para a igreja. Mas se doou, não precisa falar, não saiba a tua mão direita que fez a esquerda. Entendeu? Então Ananias e Safira pagaram pela mentira, pela soberba, pela ignorância. Os apóstolos não pediram nada. Atos 11, 27 em diante. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome assolaria a todo mundo romano e que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Então, segundo as suas possibilidades, mas dentro da possibilidade eles ofertaram. Mas ninguém obrigou, foi voluntário. A grande questão é que as pessoas são avarentas, amado. Não colabora com a obra, não colabora com o evangelho, não tem um coração generoso, voluntário. Na verdade, muita gente se liberta, às vezes, até da mentira, se liberta da cachaça, se liberta da cocaína, mas não se liberta da avareza. Entendeu? Atos 20, 33. De ninguém cobicei prata e ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunha que essas mãos trabalharam para suprimir as necessidades e as de meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante o trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando da palavra do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Ok? A prioridade, amado, da contribuição é sempre ajudar os irmãos e aos que estão passando a necessidade. Está aí um momento pandêmico aí, amado. A crise financeira no nosso país, vários irmãos desempregados, nosso dinheiro já não vale mais para nada, tu vai no mercado com 100 reais, tu não traz nada, tu vai no mercado com 500 reais, tu não vem com nada, combustível absurdo. Então a contribuição é para ajudar primeiro os irmãos na fé, os domésticos da fé. Depois, os necessitados. Depois, ver como é que está a estrutura do templo. Ajudou todo mundo? Se o pastor vive do ministério, o compromisso com o pastor, né? Os domésticos da fé, os irmãos da fé. Ver cada irmão que está com um momento de dificuldade ali e assiste o irmão. Assistiu o irmão, assistiu todo o ministério, aquela coisa toda ali. Assiste o que estão passando necessidade. Depois, o templo, amado. A estrutura onde a gente se reúne, som, luz, água, copo descartável. Tudo isso é dinheiro, amado. E com que dinheiro que tem que ser? Com o dinheiro da oferta dos irmãos, amado. Com o meu dinheiro que eu também tenho que ofertar. Por obrigação? Não, por voluntariedade, generosidade, liberalidade. Ok? Aqui, ó, Romanos 12, 7.
E se o teu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, que haja como encorajador. E o que contribui, coopere com generosidade. E se é exercer liderança, que ministre com zelo. E se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Romanos 15, 25, neste momento, todavia, estou rumando para Jerusalém, a serviço dos santos, porquanto pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram grande alegria nessa assistência e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem igualmente servir aos judeus com seus bens materiais. Um exemplo aqui, por exemplo, nós temos a congregação daqui de Magé, tem a de Vaz Lobo, tem a de Cabo Frio. Nós aqui sabemos que a igreja de Cabo Frio está passando uma demanda, uma necessidade. O nosso coração generoso voluntário qual é? O nosso papel cristão? Juntar uma oferta aqui e enviar para lá, para ajudar os irmãos lá. E no contrário, a mesma coisa, se eles sabem que a igreja aqui em Magé está passando alguma dificuldade e eles lá têm a capacidade de ajudar, eles levantam uma oferta generosa lá, fraternal, como diz aqui a palavra, e coopera aqui, daqui para o Rio, do Rio para cá, e assim funciona o reino. Porque tem que imprimir panfleto para evangelismo, tudo, amado, tudo envolve recurso. 1 Coríntios, já falei. Quando devo contribuir? Qual é a frequência? Quando, pastor? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orienteis as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder. O que puder. E qual até a referência do que puder? A 10ª parte. Até a referência é a 10ª parte. Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, deixa eu falar um negócio para você. Amado, dízimo, dízimo. É graça, é lei, o que é? Dízimo é para criança, amado. Quem contribui fazendo o cálculo é porque ainda é menino na fé. Entendeu? Cada um, aqui ó, no primeiro dia de semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com a sua renda, e guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. O que Paulo está falando? Olha só, se organiza antecipadamente no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo. Então o que ele está falando? Regularidade. Frequentemente. Claro que com o que puder. Tem gente que recebe por mês. Mas tem gente que recebe por quinzena. Então, nessa quinzena, ele deve ter um coração generoso. Se ele é um cristão, se ele nasceu de novo. Entendeu, amado? Regularmente, frequentemente. Filipenses 1,5. Em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o princípio até agora. Os cristãos de Filipe eram generosos. 2 Coríntios, capítulo 8. Acabou minha água, agora acabou. Vamos até o finalzinho, já estamos acabando. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, porquanto posso dar testemunho que contribuíram de livre vontade na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, ou seja, eles foram acima. Eles foram até o nível da referência, que é o dízimo, e foram acima. A oferta deles, a contribuição deles foi acima, passando dificuldade, passando pobreza. Porque tem gente que fala que está passando dificuldade e não tem como dizimar, não tem como ofertar, não tem como contribuir. Isso não é um fundamento bíblico, amado. E eu não estou falando aqui para ninguém deixar de pagar a conta de luz, deixar de comprar o sustento para sua família, para sua esposa. Não estou falando nada disso. Estou falando de princípios cristãos que são estabelecidos pela Escritura. Ok? Não me entenda mal. Versículo 4. Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus, de tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse
essa expressão de graça da nossa parte, da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor que tendes despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Contribuir é um privilégio, amado. Você saber que um irmão está se alimentando, você saber que um irmão está comendo, você saber que um irmão pode comprar um tênis para o filho, com a contribuição, isso é um privilégio. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor mediante a comparação com a dedicação de outros, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico tornou-se pobre por vossa causa, para que fosses enriquecidos por sua pobreza. Portanto, esse é o meu conselho. Mas convém que façais vossas contribuições. Já desde o ano passado, fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Porque, se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Entretanto, nosso desejo é que os outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. O que Paulo está ensinando? Que não deve só quem pode mais dar mais e quem pode dar e não dá e acaba sendo pesado aquele. Não, mas tem que ter um justo equilíbrio, porque num pouco que um dá, num pouco que o outro dá, num muito que o outro dá uma harmonia financeira ali e a congregação é suprida. Versículo 14. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação. E assim haja igualdade, como está escrito: quem muito havia colhido, não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem a pouco recolhe. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois Tito não apenas aceitou a nossa solicitação, mas já partiu para vos visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. E juntamente com ele estamos enviando o irmão, que é recomendado por todas as igrejas e por seu serviço no Evangelho. E não apenas por esse motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem. Enquanto ministramos essa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade, o nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos encarregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, e não somente aos olhos do Senhor, mas perante aos olhos dos homens. O que Paulo está falando? Clareza na administração financeira dos recursos. Para que ninguém pode acusar, está comprando carro com o dinheiro da igreja, está enriquecendo com o dinheiro da igreja. Então Paulo ele tinha clareza na administração financeira dos recursos oferecidos, ok? 2 Coríntios capítulo 9. Eita Jesus, acabou minha água, tem ninguém em casa. Ei Jesus, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Ora, quanto à assistência em favor dos santos, não há necessidade que vos escreva, porquanto estou convicto da vossa disposição, da qual me orgulho de vós diante dos macedônios, informando que a Acaia está pronta para contribuir desde o ano passado, olha só, e a vossa dedicação tem incentivado a muitos. Aqui, vamos cá. Primeira coisa que a gente vê nas igrejas, envelope, mostrando se é dízimo, se é oferta, botando o nome do dizimista. Tem igreja que tem até quadro de quem é dizimista, fiel. Tem igreja que tem quadro de quem é dizimista fiel, ou seja, se você não é dizimista, seu nome não está lá. Constrange a pessoa.
Então, a nossa mentalidade, o envelope não tem que ter nomes de ninguém, não tem que saber quanto a pessoa está dando, porque não interessa saber quem dá mais e quem dá menos. O que interessa é a voluntariedade do coração daquele que dá, ok? No entanto, estou enviando esses irmãos com o propósito de que nosso orgulho por vós, nesse aspecto, não se torne inútil, a fim de que estejais preparados, como afirmei que de fato estariam, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida, para que esteja pronta como oferta generosa, e não como algo arrancado da avareza. Lembrai-vos aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme o que tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que, em todas as áreas da vida e em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, e a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas de vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graça a Deus, porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas estás suprindo a necessidade dos santos, mas semelhantemente promovendo e transbordando as variadas expressões de louvor e gratidão a Deus. Por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com aqueles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 7 em diante. Será que cometi algum pecado ao me humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus. Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro, mas quando estava presente convosco, passei necessidade financeira e não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade, e em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Você percebeu o coração da igreja de Corinto? Paulo foi para lá, pregou o evangelho, eles viram o poder, eles viram a graça, eles viram a palavra e eles deixaram o apóstolo passar necessidade. As igrejas da Macedônia tiveram que contribuir para que Paulo pudesse continuar as suas viagens missionárias, a sua despesa ministerial, para que ele continuasse a servir a Deus, pregando o evangelho. Gálatas 2:10. E nos recomendaram apenas que não vos esqueceis dos pobres, e que também tenho me esforçado por fazer. Ou seja, não é para nós esquecermos dos pobres. Gálatas 6:6 em diante. O que está sendo orientado na palavra, já falei esse texto aqui, mas vamos ler ele todo. Os que está sendo orientado na palavra devem compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos cansemos ou desfalecemos de fazer o bem, pois não desanimemos.
colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Ok? Essa tradução aqui é diferente, a cabeça dá uma bugada. As traduções aqui que eu pus aqui. Filipenses 2,29. Recebei-o, portanto, no Senhor com grande alegria e sempre honrai as pessoas com ele. Portanto, ele chegou às portas da morte por amor à causa de Cristo, arriscando a própria vida para suprir a cooperação. Cooperação aqui é a contribuição que vós não pudeste me conceder. Filipenses 4:10 em diante. Alegro-me grandemente no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atento, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei bem o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Sabeis, ó Filipes, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviaste ajuda, e não somente uma vez, mas 2 vezes, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco principalmente o bem de que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância, desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviaste, com oferta de aroma suave e como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória por toda a eternidade. Amém. 1 Tessalonicenses 2,7 em diante. Vamos correr que o tempo está passando. Jesus, estou derretendo. Muito embora, como apóstolo de Cristo, pudesses ter solicitado de vós o nosso sustento, todavia, agimos entre vós com todo desprendimento, como a mãe que acaricia os seus próprios filhos. Assim, por causa do grande afeto por vós, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, tendo em vista que vos tornaste muito amados por nós, porque certamente vos recordais, caros irmãos, do nosso dedicado, extenuante ministério, de como noite e dia trabalhamos para não vivermos à custa de nenhum de vós, enquanto vos comunicavos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses 3,8 em diante. Porquanto, se estáis firmes no Senhor, há mais alegria em nossa vida, pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação que nos alegramos por vossa causa perante ao nosso Deus, e suplicando continuamente, noite e dia, para que possais ver o vosso rosto e suprir a falta da vossa fé, que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo preparem o nosso caminho até vós. 2 Tessalonicenses 3,6 em diante. Caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós, porquanto vós mesmos sabeis que como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite, com esforço e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos o direito assegurado, mas porque era nosso direito vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitar. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 1 Timóteo 6,18 orienta a praticar o bem, a serem ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. 1 João 3,17 e 18. Se alguém possui recursos materiais, observando seu irmão passando necessidade, às vezes não precisa a pessoa falar,
nós devemos ser sensíveis em observar. Passando necessidade e não compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Tiago 2,15 em diante. Se um irmão ou irmã estiverem em necessidade de roupa e passando privações do alimento de cada dia, e qualquer de vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até fartai-vos. Porém, se não lhe der alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo, em relação à fé, por isso só, se não for acompanhada das obras, é morta. O entendimento, amados irmãos, cristão em relação às finanças são esses princípios. Já estou terminando, Colossenses 3,5 em diante. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade, a impureza, a paixão, vontades mais e ganância, que é também idolatria. E por causa dessas práticas malignas vem a ira de Deus sobre os filhos, sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. 1 Timóteo 6,7 em diante. Porque ingressamos neste mundo sem absolutamente nada. Ao partirmos daqui, nada podemos levar. Por isso, amados, devemos estar satisfeitos se tivermos com que nos alimentar e vestir. No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça, porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. 1 Coríntios 5,11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim não deveis nem sequer sentar-se para uma refeição. Ou seja, ganancioso, estelionatário, agiota, cambalacheiro, esse não faz parte do hall dos irmãos da fé. Efésios 5,5. Porquanto podeis estar bem certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Hebreus 13,5. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo que possuís, porque ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Efésios 4,28. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com o que repartir com quem estiver atravessando um período de necessidade. Lucas 18:19-8 diz, então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus, eis que a metade dos meus bens, Senhor, estou doando aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu se converteu e ele mudou o comportamento dele no tocante às finanças. Agora Zaqueu era generoso, agora Zaqueu contribuía. Provérbios 19:7. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente. Gálatas 5, oh glória, Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Lucas 14:33, assim pois qualquer de vós que não renuncia tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Hebreus 13:16, não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Comunicação é cooperação, contribuição, porque com tais sacrifício, Deus se agrada. Romanos, eu termino aqui para a glória do Senhor. Aleluia. Romanos 11:33. Cansativo. Eu termino aqui. Dízimo, graça ou lei? Tanto o dízimo, tanta oferta estão antes da lei e estão na lei e depois da lei. Porque o que Deus quer é voluntariedade, generosidade, frequência, regularidade na contribuição cristã, na oferta cristã, para acudir os irmãos em necessidade, para acudir aos pobres, para a manutenção do templo em suas necessidades e demandas. Essa é a vontade de Deus. E Romanos 11:33 diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos,
Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele possa lhe retribuir? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que de alguma maneira, nesse período de tempo aí, que é essa nossa exposição tomou, eu possa ter sanado a sua dúvida no tocante à oferta, a dízimo, a contribuição. Ratifico, dízimo é só uma referência. Nenhum pastor pode te obrigar a dar o dízimo, porque é um ato voluntário de generosidade. Ali é só uma régua, é só um destino que Deus orientou para que a gente pudesse andar. É o mínimo que a gente pode fazer, é o mínimo. Dízimo, como eu disse no meio aqui, é coisa para criança. O cristão maduro, o cristão que flui em Deus, ele vai ali e acima dali, além disso. Amém, amados? Que o Senhor assim nos abençoe. Fiquem na paz, que na paz eu estou. Fui!